Vocês devem lembrar que na nossa última aula nós começamos o tema 3, né? Faltou terminar o tema 3. Ficou E na aí, última página. isso. Mas eu vou vou recapitular um pouquinho do que vocês viram e aí a gente dá prosseguimento. Então, o tema 3 é sobre regionalização do mundo atual e eu falei que toda regionalização era uma divisão do espaço em regiões. E uma região seria o quê? Sim, e toda regionalização ela tem por base um critério ou mais. Então, toda vez que eu vou dividir o território, seja do mundo, seja do meu país, seja até da minha cidade, eu tenho que levar em consideração pelo menos um critério. Então, eu vou dividir Caicó conforme o critério de pobreza e riqueza. Eu vou dividir Caicó conforme áreas mais densamente povoadas e áreas menos densamente povoadas. Eu vou dividir Caicó conforme o critério da religiosidade. Onde é que tem mais adeptos do cristianismo, onde é que tem mais adeptos do protestantismo, onde é que tem mais adeptos do islamismo em Caicó e por aí vai. Então, sempre que a gente for dividir o espaço, o território, as pessoas daquela região ali em regiões, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar em consideração um critério ou até mais de um critério. Então, eu posso dividir até conforme 2 critérios, 3 critérios, por aí vai. Tipo, a economia, política e a saúde do local. Então, assim, eu estou utilizando mais de um critério já. Então, toda vez que você vai dividir um espaço em regiões, eu tenho que fazer uma regionalização daquele espaço, uma divisão daquele espaço, sempre tem que se levar em consideração um critério ou até mais. E aí nós vimos uma regionalização que ela é conhecida como países do norte e países do sul. Essa regionalização aí surgiu basicamente com o final da Guerra Fria, não é isso? Ou não? Surgiu antes? Surgiu antes do final da Guerra Fria? Surgiu na Guerra Fria ou surgiu depois da Guerra Fria? O que é essa nova ordem mundial? Essa regionalização que divide o mundo entre países do norte e países do sul. Ela surgiu antes da Ela Guerra, surgiu. antes do final da Guerra Fria? Surgiu no período da Guerra Fria ou surgiu depois da Guerra Fria? O que é que vocês acham? Olha aí no livro. Primeira parte. Foi com o fim da Guerra Fria. Pronto, com o fim da Guerra Fria. Lembrando, a Guerra Fria é um período que vai do final da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1945 até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Falamos disso já. Então, com o final da Guerra Fria, em 1989, já no finalzinho do século XX, o que é que vai acontecer com o mundo? A diferença entre os países, a disparidade, que quer dizer essa diferença. Disparidade e diferença. A disparidade entre os países, do ponto de vista econômico, se tornou muito evidente, se tornou muito claro para todo mundo. Então, foi feita uma regionalização, ou seja, uma divisão do mundo, de todos os países do mundo, conforme o critério socioeconômico, né? Critério socioeconômico e político. E levou em consideração também a posição geográfica dos países. E aí foi dividido, o mundo foi dividido entre países do norte e países do sul. E a linha demarcatória que divide esses 2 grupos de países, ela é chamada de equador social. Ela é chamada de equador social porque divide de forma socioeconômica esses 2 grupos de países. E, professora, o Equador, aquela linha do Equador, a linha imaginária do Equador, que é o principal paralelo que corta a Terra em 2 hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul, ele não foi levado em consideração. Por isso que a linha demarcatória que divide essa regionalização, ela vai ser chamada de Equador social, porque não vai ser realmente a linha do Equador que vai dividir os países entre países do norte e países do sul. Professora, então por que isso vai acontecer? Porque nós vamos vivenciar aí, no hemisfério sul, 2 países que vão fazer parte dos países do norte e mais que eles estão abaixo da linha do Equador. Então, ou seja, quer dizer o seguinte, quer dizer que a linha imaginária do Equador, que divide o mundo entre 2 hemisférios, ela não vai ser levada em consideração para dividir o mundo entre países do norte e países do sul. Embora a maior parte dos países do norte estejam localizados no hemisfério norte e a maior parte dos países do sul estejam realmente localizados no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Mas nós vamos ver que alguns países, 2 países aí, que estão localizados no hemisfério sul, seriam a Austrália e a Nova Zelândia, que estão na Oceania, no continente Oceania, eles fazem parte do grupo de países do norte, mas eles estão abaixo da linha do Equador. Então, é por isso que
eu vou dizer que o Equador mesmo, a linha equatorial que divide o mundo entre dois hemisférios, ele não vai ser levado em consideração 100%. É por isso que a linha que vai dividir entre países do norte e países do sul vai ser chamada de Equador social, uma linha imaginária que deveria ser chamada de Equador social, que iria dividir de forma socioeconômica esses dois grupos de países. Sem levar em consideração também, por exemplo, sem deixar de esquecer também que alguns países que estão no hemisfério norte, eles são considerados países do sul. Então, mais uma vez, frisando que a linha demarcatória do Equador mesmo, o principal paralelo que corta a Terra em dois hemisférios, ele não vai ser levado em consideração 100%. É por isso que essa classificação ela não é mais utilizada hoje em dia, porque considera que ela não reflete a realidade mesmo dos países do mundo. A gente não tem mais essa realidade somente de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, seriam os países do sul. Então, todos os países do norte seriam aqueles países mais ricos, né? E os países do sul seriam os países mais pobres, os países com as piores condições de vida para se viver no mundo. Essa classificação surgiu com o final da Guerra Fria, né? Aí a partir de 1989, com o final da Guerra Fria, mas hoje em dia ela não é mais utilizada, ela não reflete mais a realidade que é vivenciada nos países do mundo. Aí, na página de vocês, 363, no tópico, os níveis de desenvolvimento, tem dizendo o seguinte: durante muito tempo usou-se a expressão países desenvolvidos para classificar aqueles países onde se tinha populações com excelentes níveis de vida, com padrão de vida melhor, com condições necessárias para Ana, ser adequadas. Oi, Mayara tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Mayara. Mas aí o problema deve ser no aplicativo dela, viu? Deve ser no aplicativo dela. Eu tô olhando aqui, né? Ela vai ter que sair, sei lá, desligar o celular e tentar entrar de novo. Viu? Diga ela aí. Faça alguma coisa. Vocês estão vendo, eu tirei aqui do canto. Estão vendo aqui País do Norte e País do Sul, né? Vocês estão nessa parte? Sim. Pronto. Aí sim. Ó, Maria Luísa está entrando. Vamos lá. Então, durante muito tempo se utilizou o termo países desenvolvidos, né, países do norte, para classificar o grupo de países onde as pessoas tinham as melhores condições de vida. E isso ainda existe até hoje. Mas durante muito tempo se utilizou o termo subdesenvolvimento para classificar os países que são considerados muito pobres, que têm condições de vida, de certa forma, muito ruins, precárias para a população, sendo que esse termo subdesenvolvimento, ele passou a ser questionado. Hoje, professora, passou a ser questionado por quê? Porque dava a ideia para as pessoas que você ser um país subdesenvolvido, um país pobre, você poderia chegar um dia ao estágio de desenvolvimento, como os países desenvolvidos. Então, e na verdade isso pode acontecer ou não pode acontecer. Então, é por isso que a ONU hoje em dia não utiliza mais o termo subdesenvolvido. Ela trocou o termo subdesenvolvido por outro termo. Hoje em dia, a ONU divide os países em 3 categorias. Seriam os países, as economias desenvolvidas, as economias em transição e as economias em desenvolvimento. Então, hoje a ONU ela não trabalha mais com esse termo subdesenvolvido, países subdesenvolvidos, porque as pessoas entendiam que um país subdesenvolvido poderia chegar a ser considerado um país desenvolvido. Mas nem sempre isso pode acontecer. Então, o país realmente ele pode não chegar a ser considerado um país desenvolvido, mas ele pode sim chegar. Alguns podem. Mas eu quero que vocês entendam que a palavra subdesenvolvido não é mais utilizada por causa disso, porque ela leva você a entender que o país ele pode chegar sim um dia a ser desenvolvido, mas nem sempre isso pode acontecer. Nem sempre eles podem sim chegar ao patamar de um desenvolvido. Entenderam isso? Ana Beatriz, Oi. mas assim, tipo... Ai, calma, esqueci. É o sono. Não, é porque o que eu tava pensando é assim. Esqueci de novo, deixa pra lá. Vai dar certo. Mas vocês entenderam por que o termo subdesenvolvido não é mais utilizado hoje em dia? Subdesenvolvido? Porque dá a ideia que aquele país pode se tornar desenvolvido, mas isso pode acontecer. Lembrei. Diga. As economias em desenvolvimento vai ser aquelas que tá passando do socialismo pro capitalismo? Não. Vai ser as economias em transição.
Economias em transição, que seriam as economias que estão passando do socialismo para o capitalismo, né? Ou que já passaram e está lá no iniciozinho da economia de mercado capitalista. Entendi, mas ainda existe? Existem países socialistas ou países que estão em processo de Estão em transição. A gente considera esses países ainda em transição, por quê? Considera eles ainda em transição. Porque são países que aderiram ao capitalismo de forma muito recentemente. E faz pouco tempo que eles estão se tornaram países capitalistas. Aí a ONU ainda considera eles como economias em transição. Aí eu vou dizer já quais são eles. Quais são considerados ainda economias em transição. Entendi. São capitalistas, mas tipo faz pouco tempo, aí a ONU ainda considera eles como economias em transição, beleza? E os outros países seriam países de economias em desenvolvimento. A gente tem 3 grupos. Na página 363 tem aí um mapa, que eu quero que vocês observem esse mapa, ele é muito importante. O título do mapa é Figura 15, Regionalização Mundial por Nível de Desenvolvimento. Todo mundo está com o livro? Se não tá, pega aí bem rapidinho. Pronto, pega aí bem rapidinho. Então tem aí, eu tenho 3 cores nesse mapa, não é isso na legenda? A legenda aqui ela tá em cores. Tudo que está em amarelo aí vão ser as economias desenvolvidas, ou seja, países de economia desenvolvida são países ricos, países onde as pessoas têm uma condição de vida, um padrão de vida melhor, onde aquele país ele atende às necessidades básicas da população, saúde, educação, segurança, habitação, onde aquele país tem condições necessárias para as pessoas viverem. E a gente vai falar já um pouquinho das características de cada país deles, mas, por exemplo, seria isso até então. E aí, em laranja, a gente teria o grupo de países que seriam economias em transição. Em transição, como assim? Em transição do sistema socialista para o sistema capitalista. A ONU ainda considera em transição esses países, por quê, professora? Se eles já são capitalistas. Porque eles passaram por uma transição, né, do socialismo para o capitalismo de forma ainda muito recente, agora com o final da Guerra Fria, finalzinho do século XX, é por isso que a ONU ainda considera eles países em transição. Quais seriam esses países? Vamos falar já, as características deles e quem são eles. E aí em um vermelho, né, um vermelho mais escuro, a gente tem um grupo de países que são considerados em desenvolvimento, ou seja, países que estão em processo, em desenvolvimento de sua economia, do seu setor social, né? E aí a gente vai ver que a ONU vai dividir esse grupo aí em 2 grupos. Ela vai subdividir. Então, as economias em desenvolvimento, a ONU vai dividir, vai subdividir em 2 grupos. Seriam os países considerados emergentes, né? Como, por exemplo, o Brasil, o México, a África do Sul, a China, a Índia, são as economias emergentes. E ela vai dividir em economias menos desenvolvidas, que para a gente seria o que a gente chama de países pobres, seria o subdesenvolvimento, que não é mais utilizado esse termo. Entendi. Entendeu? Pronto. Seria tipo, dentro das economias em desenvolvimento, a gente vai ter tem mais duas categorias. Exatamente, tem mais 2 categorias. São os países emergentes e os países menos desenvolvidos. Entendi. Esses menos desenvolvidos seriam tipo os países mais pobres do globo, os mais pobres do mundo. Seriam as economias que estão dentro dos em desenvolvimento, mas são menos desenvolvidas. Uhum. Pronto. Economias em transição é praticamente a Rússia todinha. Exatamente. A Rússia é só os países que faziam parte da União Soviética, isso. Mas, na verdade, vão ser 12. 12 países que faziam parte. Porque a União Soviética era formada por 15 nações, não é isso? 15 nações. Então, quando ela acabou, se formaram 15 países. Hoje em dia, a ONU classifica, desses 15, ela classifica 12 como economias em transição. E 3 ela já considera como países em desenvolvimento. Certo? Vamos falar já disso. Vamos começar com esse tópico aqui, economias desenvolvidas. Nesse tópico vai falar o seguinte, no ano de 2016, ou seja, quanto tempo? A gente está em 2020? 4 anos. Isso, há 4 anos. Há 4 anos, o que é que acontecia no mundo? Vamos lá, vou mostrar isso aqui para vocês. A gente tinha uma configuração da economia global dessa forma como está aqui. Ó. Aqui eu tenho as 15 maiores economias do mundo no ano de 2016. Que o livro de vocês está falando justamente desse ano. Então, ó, Produto Interno Bruto no ano de 2016. Brasil né? Em nono lugar. Isso. Aí tá dizendo aqui. A gente fica acima do Canadá. Isso. Em 2016, né? Não sei 2016, agora. né?
Pronto. Aí tá dizendo aí que no ano de 2016, das 10 maiores economias do mundo, em 2016, 7 eram desenvolvidas. Ou seja, das 10 maiores economias do mundo, no ano de 2016, 7 países eram economias desenvolvidas, ou seja, economias bem ricas, tanto ricas do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Aí, 3 desses países, das 10 maiores economias no ano de 2016, eles eram considerados países em desenvolvimento. E dentro do grupo do em desenvolvimento, eles seriam considerados economias emergentes. Quais são elas, professora? Essas economias? Está dentro das 10 maiores economias do mundo aqui nesse ano. Brasil, ó, em 9º lugar, 9ª maior economia do mundo no ano 2016. Aí, a Índia, né? A Índia, que era considerada a 7ª maior economia do mundo, e a China, 2ª maior economia do mundo no ano de 2016. Embora a China esteja aqui em 2º lugar, a Índia esteja aqui em 7º lugar e o Brasil esteja em 9º lugar, dentre as 10 maiores economias do mundo no ano de 2016, esses 3 países aí, eles são considerados até hoje economias em desenvolvimento. E dentro do grupo de economias em desenvolvimento, eles são considerados economias emergentes, beleza? Que o seu setor industrial está em constante crescimento, que eles estão produzindo bastante, tanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista agropecuário, de mineração, e estão exportando bastante, ou seja, estão vendendo bastante produtos. Então, e sua economia está em constante crescimento, em superávit, né? Superávit quer dizer crescimento, exportando mais do que importando, vendendo mais do que comprando. Deu para entender tudo isso? Deu. Pronto. Então vamos para o tópico. Vamos para o tópico qualidade de vida. Nesse tópico qualidade de vida, vai falar em relação a quem? Aos países que são considerados economias desenvolvidas. Vai dizer o seguinte, que nos países que são desenvolvidos, a gente vai notar, a gente vai observar que as pessoas, elas vivem em um padrão de vida bem melhor do que os países de economias em transição e economias em desenvolvimento. Embora nesse país exista a população, ela tem os recursos necessários para se viver, né? São países onde as pessoas têm suas necessidades básicas atendidas, como saúde, educação, segurança, transporte, habitação. Então, as pessoas têm como viver. Mas não significa dizer que em economias desenvolvidas a gente não vai encontrar pobreza. A gente não vai encontrar pessoas pobres, mais pobres. A gente não vai encontrar uma desigualdade em relação à distribuição social da renda. A gente não vai encontrar, por exemplo, essa diferença entre pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Existe sim, sendo que existe uma melhor distribuição social da renda. Quer dizer que nos países desenvolvidos, a população não é, como é que eu posso dizer, tão desigual do ponto de vista de renda como em países que são considerados em transição ou em desenvolvimento. Então, professora, quer dizer que a gente não vai encontrar nos Estados Unidos pessoas pobres? Não, não é isso. A gente vai encontrar sim. Sendo que um pobre nos Estados Unidos é diferente de um pobre no Brasil. Um pobre no Reino Unido é diferente de um pobre no Brasil. Um pobre na França, na Alemanha, na Itália, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, é diferente de um pobre no Brasil. Deu para entender? Quer dizer que lá sim vão existir pessoas pobres, lá vai existir desigualdade em relação à renda, mas não vai ser tão grande, não vai ser algo assim tão nítido como, por exemplo, no nosso país, que vocês conseguem observar isso agora, nesse momento. Vocês estão assistindo uma aula online, uma aula que vocês conseguem tirar dúvidas comigo agora a qualquer instante, enquanto milhões de brasileiros não têm essa possibilidade. Não tem nenhuma casa, não tem nenhum um aparelho smartphone, um celular para se conectar a uma aula dessa, eles não têm internet, enfim, N possibilidades. Deu para entender que existe uma desigualdade social muito gritante no nosso país, e isso existe também em países desenvolvidos, sendo que nos países desenvolvidos isso não é tão gritante, isso não é tão forte, digamos assim, como a gente consegue visualizar no nosso país. A nossa realidade é muito diferente, né? E ser pobre em um país, em outro país, muda, é diferente. Ok até agora? Ok. Pronto. Vocês podem grifar no livro de vocês, na página 363, desse último tópico, lá na penúltima linha. Ela não é tão desigual quanto nos países de economia em transição ou em economias em desenvolvimento. Pode grifar isso aí. Que aí vocês vão saber, quando vocês estiverem estudando para o simulado, para a prova, sei lá,
vocês vão ver que os países desenvolvidos eles não têm essa distribuição social da renda, essa desigualdade tão forte quanto em outros países do mundo. Então, grifou isso aí, passa aí para a página seguinte, 364, 364. No tópico domínio econômico e tecnológico. O que é que vai dizer nesse tópico? Vai dizer que os países que são considerados desenvolvidos, os países mais ricos do globo, eles vão ser sedes de empresas transnacionais. Professora, você já falou que é uma transnacional? Não lembro se eu falei para vocês. Falei? Acho que não. Não? Então vamos lá. Falou. Falei? Vocês sabem, vocês já consumiram alguma vez na vida algum tênis da Nike, algum... Deixa eu ver. Já. Tênis da Adidas, ou da Puma, ou... Diga outra coisa que vocês gostam de consumir. Celular. Vocês têm algum celular da Samsung, sei lá, Apple, Motorola? Pronto. Xiaomi, né? Xiaomi, enfim. Todas essas marcas que eu citei agora são empresas, são marcas, são empresas transnacionais. E o que seria empresa transnacional? É aquela empresa que ela possui uma sede no seu país de origem, ela possui uma sede, mas a sua produção ela é dispersada pelo mundo. Você já falou. Através de filiais, ou seja, são empresas que têm bastantes filiais espalhadas por outros países do globo, sendo que a sua sede financeira, administrativa, que recebe a grana todinha daquela empresa, vai para o seu país de origem, o país dela. Então, por exemplo, vamos citar aqui a Apple. A Apple é uma empresa que pertence ao país Estados Unidos, não é isso? É do setor privado nos Estados Unidos, mas ela é uma empresa estadunidense. Toda a lucratividade daquela empresa vai para a sua sede, ou seja, vai lá para os Estados Unidos. Embora ela esteja espalhada pelo Brasil, pelo México, pela Argentina, por Guiné-Bissau, enfim, eu estou citando exemplos aí hipotéticos. Embora ela esteja espalhada, tenha várias filiais pelo mundo, produzindo, exportando pelo mundo, significa dizer que a lucratividade daquela empresa vai para a sua sede. A sede administrativa, que administra todas as outras filiais, e a sede que também recebe, ou seja, recebe toda a lucratividade da empresa, vai para a sede. A sede se localiza onde? Geralmente em um país desenvolvido. Mas uma coisa que a gente tem que quebrar esse mito. A professora quer dizer que as empresas transnacionais só vai existir em países desenvolvidos? Não. Mas quer dizer o seguinte, que a maior parte dessas empresas, dessas grandes empresas, que têm economias assim, bem elevadas, a maior parte delas se localizam realmente em países desenvolvidos. A sua sede, né, o dono dessas empresas, ele se localiza em países desenvolvidos. Isso é verdade. Mas cite aí um exemplo de uma empresa que ela é de um país em desenvolvimento, um país emergente. Petrobras. A Petrobras é uma empresa transnacional, né? Ela não produz só dentro do Brasil, ela tem filiais em outros países, produz em outros países, mas a lucratividade dela vem para o Brasil. E o Brasil é considerado um país, uma economia em desenvolvimento, emergente. Cite outra. A Xiaomi, que eu falei agora, não é uma empresa chinesa? Qual? A Xiaomi. Nunca ouvi falar na Xiaomi. Xiaomi. Sim. Pronto. Ela é uma empresa chinesa. Ou seja, de um país em desenvolvimento, emergente. Só um exemplo aí. A Samsung, que é sul-coreana. A Samsung ela é uma empresa que pertence à Coreia do Sul, né? É do país da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma economia em desenvolvimento. Mais um exemplo aí de uma empresa transnacional que é de um país em desenvolvimento, emergente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a maior parte realmente das empresas transnacionais vão pertencer a países desenvolvidos. Isso é verdade, isso é uma afirmação verdadeira. Mas não quer dizer que países em desenvolvimento, eles não sejam sedes de empresas, não sejam donos de empresas também transnacionais. Mas quer dizer que eles são bem menos, né, digamos assim, bem menos. O volume de empresas transnacionais que pertencem a países mais pobres é bem menos de países em desenvolvimento. Beleza? Então vamos lá. Geralmente os países desenvolvidos, eles são sedes de empresas transnacionais e são países que investem muito, maciçamente, muito money, muito dinheiro em pesquisa científica, em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento tecnológico de novos produtos, de novas técnicas de produção. Para quê, professora? Porque eles precisam desenvolver sua economia.
para desenvolver sua economia, você tem que investir maciçamente em quê? Educação, educação. E dentro da educação, investir maciçamente em pesquisa científica. Não tem como um país desenvolvido, ele ser considerado desenvolvido se ele não valoriza a educação. Então, em primeiro lugar, para um país ser considerado desenvolvido, você vai perceber de cara, a educação daquele país é bem valorizada. Ou seja, os governos daqueles países investem maciçamente em educação, principalmente para pesquisas científicas, em várias áreas, né? E aí afeta diretamente a produção daquele país, a produção dos produtos, se o tipo do produto, se vai ser um produto de alto valor aquisitivo, se vai ser um produto com uma grande gama de tecnologia. Então, geralmente, os países desenvolvidos, eles investem maciçamente em pesquisa científica e, consequentemente, na educação do seu país. Algo muito parecido com o nosso, né? Vocês vão concordar ou discordar, não vão dizer nada? O Brasil investe, assim, maciçamente em ciência. Todo mundo dormindo no Beto. Mais ou menos. God, eu tô tão empolgada. Mais ou menos. Eu não sei. Com esse presidente agora, só Deus. Nosso país não valoriza a ciência. Não valoriza. Pelo contrário, tá? É retirando dinheiro da ciência, da pesquisa, da inovação. Mas agora a gente está percebendo, né, no período que a gente está vivenciando, que a gente precisa muito, muito da ciência. E onde é que vem as vacinas, por exemplo? Né, da pesquisa científica? Então a gente precisa sim, precisa sim muito das pesquisas. Então pronto, terminando esse tópico, vai dizer o seguinte, que os países desenvolvidos, eles detêm a maior parte das empresas transnacionais, né, são sedes geralmente. Eles investem maciçamente em pesquisa científica para a produção de novos produtos, geralmente produtos com alto teor tecnológico. Esses produtos, quando são produzidos, eles vão gerar royalties para o país. Professor, o que é royalty? Imagine que você é dono de um produto inovador, que surgiu agora, um produto assim, bam, 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 né? Toda vez que esse produto for vendido no mundo inteiro, vai gerar o quê? Money para a empresa, para a pessoa que criou lá aquele produto, desenvolveu aquela marca. Royalty seria o quê? Money, dinheiro, para quem fez a marca. No livro de vocês tem um tópico aí falando o que é royalty. Só vocês olharem. Sim, e outra coisa, geralmente esses países desenvolvidos, eles têm maior poder de decisão dentro de organismos internacionais. Tipo assim, eles têm o poder de decidir mais em organismos multilaterais, como a ONU, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que vocês estão ouvindo falar muito dela. A OMS seria a organização mundial que lida de assuntos ligados à saúde, né? E a ONU, os Estados Unidos, recentemente, essa semana, o Donald Trump estava ameaçando... Os Estados Unidos estavam ameaçando parar de dar o dinheiro, né? Contribuir com a OMS. Porque cada país que faz parte da OMS, ele contribui, né? Ele manda uma porcentagem de dinheiro para a OMS e a OMS reverte isso em projetos, em programas, em pesquisas, em prol da saúde mundial. E aí os Estados Unidos estavam ameaçando, dizendo que a OMS estava meio que favorecendo a China nesse momento de pandemia e não sei o quê. E aí a OMS ontem fez um pronunciamento dizendo que, meio dizendo assim, que a gente vai encontrar outras formas, se vocês pararem de dar o dinheiro que vocês já dão, né? Nós vamos encontrar outra forma de nos mantermos. Tipo assim, tô nem aí pra vocês, mas eu senti isso quando eu assisti, né? O presidente da OMS falando. Enfim, então geralmente nesses organismos internacionais, né? Nesses organismos onde tem a participação de quase todos os países do mundo, ou de todos os países do mundo, organismos de decisão mundial como a ONU, como a Organização Internacional do Trabalho, como a OMS, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Geralmente, os países desenvolvidos eles têm mais poder de decisão. Tipo, eles geralmente enviam mais dinheiro ou eles participam mais ativamente das decisões que são proferidas ali dentro do organismo, certo? É como se eles tivessem mais vantagens, mais privilégios dentro desses organismos. Aí sim, vai dizer o seguinte, tá vendo? Vai dizer o seguinte, que esses países desenvolvidos, o grupo de países desenvolvidos, eles não são um grupo homogêneo. Professora, como assim não são homogêneos? Eles não são iguais. Eu falei isso na última aula, vou só revisar. Eles não são um grupo de países que têm o mesmo ritmo da economia desenvolvendo, embora sejam desenvolvidos. Não confunda, não confunda. Só quer dizer o seguinte, que eles não são iguais em termos financeiros. Eles não são iguais, não são economias iguais. Mas sim são economias desenvolvidas. Professora, então cite um exemplo para a gente entender melhor essa questão.
Então, vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, e deixa eu ver qual outro país que ele citou aqui, o Japão, pronto. Estados Unidos, Alemanha, Estados Unidos na América, Alemanha na Europa, Japão na Ásia. Esses 3 países são considerados economias desenvolvidas, certo? Mas eles têm um nível industrial, um nível tecnológico, né, bem mais moderno, bem mais avançado do que outros países desenvolvidos, como, por exemplo, Portugal, Espanha, certo? Eles são também, Portugal e Espanha são também países desenvolvidos, sendo que o setor industrial, o setor de tecnologia de ponta de Portugal e de Espanha não se compara ao setor industrial e tecnologia de ponta dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão. Por isso que eu digo que mesmo estando dentro do grupo de países desenvolvidos, todos eles, eu não posso dizer que esse grupo de países desenvolvidos eles são homogêneos, porque a realidade que eu vou encontrar nos Estados Unidos vai ser igual a em todos os outros países desenvolvidos. Não é assim que o carro se movimenta, certo? Deu para entender? Deu. Pronto. Agora vamos para o próximo tópico. Deu. Economias em transição. Professor, o que seriam essas economias em transição? Já falei. Economias que estão em processo, já passaram do socialismo para o capitalismo, mas faz pouco tempo. A ONU considera esses países ainda em economias em transição. Quais são eles que fazem parte desse grupo? 12 países que faziam parte da União Soviética, dos 15, a ONU considera que 12 são ainda economias em transição. No livro de vocês tem aí dizendo, Armênia, quem são eles? Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Oxe, quem está faltando aqui? As 3 repúblicas bálticas, os 3 países bálticos, que são Estônia, Letônia e Lituânia. A ONU não considera eles como economias em transição. Só eles, que faziam parte da União Soviética. Professora, precisa decorar isso futuramente? Não precisa decorar. Mas eu estou dizendo para que vocês vão meio que tentando aí introjetar na cabeça de vocês quais seriam esses países que são economias em transição. Não precisa decorar essas coisas. E os outros países que são considerados economias em transição, quais são eles? As nações que faziam parte da antiga Iugoslávia, que são Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. Esses países aí também são considerados economias em transição, porque a Iugoslávia era socialista, então quando eles se tornaram países independentes, passaram por esse processo de transição para o sistema capitalista. Professor, esses países são muito ricos, são muito desenvolvidos, como é que eles são? Não são países ricos, alguns são praticamente, alguns não. Todos eles são economias que estão em processo de desenvolvimento, certo? Mas a ONU considera eles como economias em transição. Agora vamos para o terceiro grupo de países, que seriam os países em desenvolvimento. Aí a gente tem uma série de características aí que demarcam, que fazem com que esses países sejam considerados economias em desenvolvimento. Professora, você já disse aí que a ONU divide esse grupo aí, esse terceiro grupo, em 2 tipos, né? Pega o lápis aí comum, ou lápis tinta de vocês, vá no tópico Economias em Desenvolvimento e coloque 2 setinhas assim, ó, para vocês saberem que existem 2 grupos de países. Dentro desse aí existem mais 2. Seriam as economias emergentes, bota aí, emergentes, e países menos desenvolvidos. Anotem aí no livro de vocês, que é para quando vocês forem revisar esse conteúdo para o simulado, para a prova, vocês saberem. Beleza? Anotaram? Tá todo mundo aí ainda? Cadê vocês? Oi, som. Calma aí. Testando, ok, pronto. Ok. Amém. Amém. Anote aí, no tópico da página 364, no tópico Economias em Transição, faça aí 2 setinhas para vocês entenderem que dentro de Economias em Transição tem 2 grupos de países. Pronto, tem 2 grupos de países, países emergentes e países menos desenvolvidos. Se já fizeram isso, vou dar prosseguimento.